Paulo Borrachinha está na Austrália para assistir o confronto entre o atual campeão linear e o campeão interino, Robert Whittaker e Israel Adesanya. Ele vai acompanhar de perto, não sei se vai rolar alguma coisa, alguma provocação, alguma coisa do tipo, e nem é isso que eu quero abordar nesse vídeo. O que eu quero abordar aqui é a entrevista que ele deu ali para a mídia especializada. Eu assisti tanto a entrevista dele quanto a do próprio Adesanya e eu estava assistindo as duas, claro, para saber, para me atualizar e para ver o que eu ia falar, quais seriam as minhas opiniões, que vídeo eu traria aqui. E o que acontece? Eu achei a entrevista do Borrachinha muito mais interessante do que a do Adesanya. Pois é, e aqui eu já quero dar um aviso logo de cara, tá? Eu não estou mais nessa vibe de responder provocação ou do Borrachinha ou de qualquer que seja, não vou mais trazer isso aqui. Vou atender ao pedido da maioria que pediu para eu focar no conteúdo e esquecer qualquer tipo de polêmica. Então, eu decidi ir por esse caminho. Então, assim, o Borrachinha pode falar o que quiser, pode gostar de mim, não gostar, pode concordar comigo, não concordar. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Então, já quero deixar isso aqui bastante claro. Inclusive, eu decidi ocultar os dois vídeos que eu tinha feito em resposta a coisas que o Borrachinha tinha falado. Então, assim, eu não quero mais dar trela para isso, não vou mais perder tempo com isso. Então, aviso dado, eu vou aqui tentar analisar da forma mais imparcial possível. E, inclusive, de forma curiosa e não proposital, eu gostei mais da entrevista, como eu estava dizendo, do Borrachinha do que a do Adesanya. E por quê? A do Adesanya tem uma proposta, né, as respostas dele me interessam também, eu também acho legal a postura dele, a forma como ele respondeu, porque a entrevista dele focou muito mais na ambição que ele tem. Então ele quer, claro, receber uma bolsa dentro do UFC de 100 milhões de dólares, como o Conor recebeu no boxe, né? Ele disse que ele consegue ter uma bolsa dessa, que é possível ter uma bolsa dessa no UFC, que você não precisa necessariamente ir para o boxe. Eu acho legal essa visão dele, eu acho legal ele ter essa vontade, essa ambição, e eu concordo, é possível sim. E sabe por que é possível? Porque se você provar para o UFC que você vai gerar mais do que isso, é claro que você vai receber 100 milhões. É proporcional. Se você vende 2 milhões, o UFC vai te dar X%. Se você fala para o UFC, eu vou vender 10, né, você provar que você consegue vender 10, a sua fatia vai ser maior. E assim vai. Então, eu acho que o MMA tem muito espaço para crescer e é sim possível aumentar e muito as bolsas que os caras recebem. Então, se o boxe consegue, o UFC que eu falo, o maior evento de MMA do mundo, mas qualquer outro evento de MMA também consegue. É só a questão dos caras trazerem mais público. Então, na minha opinião, depende exclusivamente deles. Se o Adesanya conseguir fazer a história que ele está falando, ele provavelmente vai conseguir sim aí ter as bolsas que ele quer. Eu acho que depende única e exclusivamente dele. Se ele conseguir trazer mais fãs, vender mais, fazer o nome dele chegar cada vez mais alto, eu acho que é proporcional aos ganhos dele. Então, o resumo da entrevista dele, de tudo que eu assisti, é mais ou menos por aí. Fala um pouco do John Jones e tal, mas nada demais. Eu gostei desse ponto. Da entrevista do Borrachinha, eu já gostei da entrevista por inteiro. Pois é, eu gostei. E gostei por quê? Primeiro porque ele está tentando ali realmente falar em inglês para o público que está entrevistando ele e para o público em geral do mundo de MMA. Então, eu acho bastante interessante que ele tenha tido essa noção de que ele realmente precisa falar o inglês ali, que ele precisa alcançar mais pessoas. Ter um tradutor muitas vezes atrapalha não no sentido do cara tentar falar inglês e o cara te ajudar, pelo contrário, isso ajuda, né? O tradutor atrapalha quando ele é um tradutor 100% do tempo, porque o cara não traduz exatamente o que você quer dizer. Às vezes o cara tira uma palavra ou outra, muda o tom do que você está falando e acaba distorcendo demais. Então eu acho muito importante que o atleta de MMA fale o inglês, que fale ali o idioma que vai comunicar com a maior parte das pessoas. Então, se o cara fala inglês e espanhol, já consegue se comunicar com grande parte ali do público, como o Verdun faz, por exemplo. Então, eu acho que ajuda demais. É uma coisa que é muito boa para ele mesmo. Então, é legal ver que ele está estudando e que ele está tentando ali realmente falar, que está falando muito bem já evoluiu bastante, consegue entender parte das perguntas, deu para perceber que a dificuldade maior é para entender, assim como eu acho que eu consigo falar mais ou menos, mas também para entender é mais difícil. Eu acho que a maioria é assim, né? Quando você está aprendendo, é mais fácil você falar do que você entender, ainda mais porque cada pessoa tem um tom de voz, tem gente que fala enrolado, tem gente que, enfim, então fica mais difícil de entender. Então, eu já gostei dessa parte, que foi a primeira impressão. O Eric Albarracin estava ali do lado dele, né? Que é um cara que eu também gosto bastante, inclusive, um dos melhores coaches do mundo, na minha opinião. Então, ele estava ali, ele fala muito bem o português, então ele consegue ajudar na tradução. Então, essa parte aí eu já achei interessante. E durante a entrevista inteira,
eu não notei nenhum ponto de arrogância, como eu já critiquei em outros momentos. Então, eu achei que ele foi muito mais na medida nas declarações que ele deu ali, tanto falando da luta contra o Yoel Romero, quanto falando de enfrentar o próprio Adesanya. Ele não passou ali do limite, na minha visão, né? Na minha opinião, não teve nenhuma provocação nesse sentido. Pelo contrário, dessa vez, ele focou mais nele, ele focou mais em destacar ele do que menosprezar os outros, e é isso que eu acho que tem que ser feito. O cara tem que se valorizar e não necessariamente abaixando os outros, né? Não necessariamente ofendendo ou xingando ou menosprezando os outros. Então, ele colocou ali as qualidades dele e de uma forma que não foi arrogante, porque também se você destaca demais as suas qualidades e tal, às vezes pode parecer que você está sendo arrogante. E não pareceu, ele só falou das dificuldades que ele teve. Então, que quebrou costela, que teve a lesão ali no bíceps, que foi para a luta do Romero com alguns problemas de saúde. Então, assim, ele falou ali de um jeito que não soou ofensivo, pelo contrário, a entrevista teve momentos ali, inclusive, mais engraçados, que os repórteres ali deram risada, fizeram algum comentário mais engraçado, tal, não sei o quê. Então, foi uma entrevista completamente descontraída, não teve aquele clima pesado. Então, assim, eu achei bastante interessante. Para mim, parece um outro borrachinha, né? Essa entrevista é bem diferente do que a gente acaba vendo às vezes ou em rede social ou em algumas outras entrevistas, né? Parece que, eu não sei se é por ele ter que traduzir ali o que ele vai falar, se ele acaba pensando melhor até na forma como ele vai falar, então às vezes sai mais controlado o que ele está dizendo do que no português, né? Porque no português a gente acaba às vezes falando no automático, então o cara pergunta um negócio, você às vezes se irrita com a pergunta ou com alguma coisa relacionada. E como você não precisa pensar muito para falar, porque já é o nosso idioma nativo, você abre a boca e despeja, né? Então, no inglês, como ele precisa arrumar as palavras para dizer o que ele está pensando, eu acho que fica mais fácil até de controlar a forma como você fala. Até porque se faltam palavras ali no vocabulário para expressar um tom mais de raiva ou alguma coisa do tipo, você acaba usando uma palavra mais amena, né? Então, eu acho que isso também faz com que seja um pouquinho mais controlado. E até o tom de voz ali, a forma como ele estava respondendo, estava bastante sereno, na minha opinião. E eu acho que é mais ou menos por aí. Então, em resumo, teve uma ou outra provocação, uma ou outra atitude para promover, teve, mas inclusive eu achei ele bastante coerente. Ele falou que prefere que o Adesanya vence o Whittaker, porque nas palavras dele mesmo, o Adesanya é um cara que promove mais. Pô, então aí faz todo sentido, entendeu? Ele não precisou necessariamente ali mesmo usar o trash talk. Ele falou uma coisa real. O Whittaker é um excelente campeão, como ele disse, só que o Adesanya promove mais. Então, para os fãs, é melhor que seja uma luta contra o Adesanya. E eu concordo completamente. A luta que vende mais é Adesanya e Borrachinha. Justamente por quê? Porque os dois promovem, porque os dois usam o trash talk. Então, é muito melhor para o próprio UFC, vai vender muito mais se for contra o Adesanya. Ainda mais porque o Adesanya é um cara que é maior, é um cara que é mais comprido, é um cara que, em teoria, na trocação, na minha opinião, tem mais habilidade do que o Whittaker. O Whittaker pode ser mais completo, mas eu acho que só na trocação, que é onde o Borrachinha deve querer lutar contra o Adesanya, é onde o Adesanya tem muita qualidade. Então, assim, é um duelo muito interessante, qualquer um pode vencer, né? Eu não preciso nem falar quem eu acho que é favorito, eu acho que o Adesanya seria favorito contra o Borrachinha. Quando tiver a luta casada, etc., eu posso fazer um vídeo analisando e dando a minha opinião por que eu acho isso, mas de forma alguma eu nunca menosprezei o Borrachinha nesse sentido como atleta, nunca vim com desdém algum contra ele como atleta, e sim como pessoa, com algumas posturas que eu não concordava, mas como eu disse, eu não vou entrar em detalhe por conta disso, mas como atleta eu não tenho crítica ou chegar aqui e falar para vocês que é impossível ele vencer o Adesanya ou o Whittaker, de forma alguma. Inclusive, não acho que ele é uma zebra tão monstruosa assim. É zebra, mas eu não acho que é aquela coisa de chegar aqui para vocês e falar o Adesanya tem 70% de chance de vencer, 80%. Nunca, jamais eu vou falar isso, porque não tem como você falar isso contra um cara que bate pesado. É a mesma coisa que você pegar qualquer outro cara que tem mão pesada, um cigano da vida, um enganu da vida, um marreta da vida, e falar, ele tem 10% de chance. Não tem, porque com a força que ele tem, às vezes não precisa nem entrar o golpe direito, né? O golpe ali, pegando às vezes na guarda, pode ser suficiente. Então, não tem como desmerecer esse ponto. Enfim, tiveram vários pontos nessa entrevista, foram 13 minutos ali de entrevista, várias pessoas perguntando, então várias perguntas de estilos também
diferentes, né? Então é difícil trazer tudo aqui e eu não ia pegar o vídeo inteiro em inglês e traduzir pergunta por pergunta e ler aqui as perguntas. Então assim, é mais a minha percepção no geral para a entrevista. Então em resumo é isso, gostei dele estar ali estudando e usando e praticando o inglês, então é só questão de tempo até ele ficar fluente ali, né, e conseguir responder com ainda mais facilidade, se expressar cada vez melhor. Então eu acho que é isso aí, não dá para ignorar o inglês, não dá para falar, não vou falar inglês e pronto. Então é isso aí, gostei bastante, gostei do tom, não, como eu disse, não fugiu do tom, não foi arrogante, não foi prepotente, não fez trash talk desnecessário, né, então para mim foi completamente sob medida e eu ficaria muito feliz, inclusive, se essa fosse a postura dele em todas as outras entrevistas, porque ele se promoveu, né, de qualquer forma ali, ele acabou realmente falando que ele superou, que ele treina demais e não sei o que, então ele exaltou as qualidades dele, não pareceu aquela coisa, né, aquela soberba tal, foi realmente ali na medida, não foi prepotente, né? E depois, quando falou dos adversários, ele também não falou num tom que foi forçado. Eu acho que foi ali num tom natural. Falou, esse cara é bom, esse cara é não sei o que, esse cara promove e tal, não sei o que. Foi ali sob medida. Então, eu acho que é isso aí. Teve um tom bastante legal. Então, esse é o resumo, né? Eu quis trazer aqui esses pontos. Eu ia trazer ou de uma entrevista ou da outra. Como eu disse, a do Borrachinha teve mais pontos que eu achei que foram interessantes para abordar. A do Adesanya também foi uma entrevista legal, mas foi uma entrevista que focou muito em legado, e se dá para o cara vender mais, se dá para o cara ganhar mais. Foi uma entrevista interessante, mas ficou só nesse ponto, né? Não abordou mais nada. Então, eu acho que a do... Pode ser porque ele tá preocupado com a luta também, né? Sei lá. Ou porque os caras não souberam explorar mais as perguntas, né? Com o Borrachinha, acho que as perguntas foram mais bem feitas, né? Mas, enfim, em resumo é isso. Essa foi a minha percepção. A entrevista, para quem quiser assistir, é em inglês, mas se você entender o inglês que nem eu, um inglês básico ali dá para entender, você vai conseguir entender o Borrachinha falando, porque a gente, por ser brasileiro, ouvindo um brasileiro falar, pelo menos é o que eu sinto, parece que é mais fácil de entender. Então, eu particularmente, às vezes não entendia muito bem a pergunta, não entendia 100%, às vezes, inclusive, quando o Borrachinha perguntava pro Albarracín, e o Albarracín traduzia para ele, aí eu, beleza, tá, entendi. Então, consegui ligar uma coisa na outra. Então, é bastante tranquilo de assistir. Então, se você quiser, dá uma olhada lá no site do MMA Fighting, beleza? Então, é isso, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo todo dia, eu repito isso toda hora, é chato pra cacete, mas tem que falar. Beleza? É isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!